Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. A leitura do verso 22 ao verso 29, texto que servirá para a nossa mensagem desta noite. O tema da mensagem eu tiro de uma frase de Santo Agostinho: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em tudo, o amor. A palavra do Senhor diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tantos os apóstolos como os presbíteros, aos amados irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, a igreja cristã, na sua história, ela se reuniu por várias vezes nos chamados concílios ecumênicos. Houve vários concílios. Esses ecumênicos ou concílios gerais aconteceram, muito conhecidos na história da igreja, entre o ano 325 e 787. Tivemos o concílio de Niceia, de Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, novamente 2 concílios em Constantinopla e, por último, o segundo concílio de Niceia. Então, 7 concílios aí importantíssimos para a história da igreja, para a vida da igreja. A palavra concílio, meus irmãos, vem do latim concílio e tem o significado de uma reunião, uma assembleia. É a reunião da liderança da igreja, é a assembleia dos líderes da igreja para tratar de temas importantes e, nesse caso aqui, nesses casos, temas doutrinários, para corrigir a igreja de erros, de desvios e formular as doutrinas da igreja, doutrinas estas que até hoje são parte do nosso sistema, da nossa crença, do nosso sistema de fé. Por exemplo, lá em Niceia 325, onde foi formulado a doutrina da Trindade, doutrina que até hoje nós confessamos e cremos, conforme está ali exposta neste concílio de Niceia. Ali combateu-se o arianismo. Arianismo, meus irmãos, vem de um presbítero chamado Ário, e este homem, que era presbítero lá em Alexandria, ele não admitia que Cristo fosse o Deus encarnado, o Verbo encarnado. Então, ele propõe uma outra teologia, um outro ensino, e ele vai ser refutado, então, nesse concílio de Niceia, aonde será discutido essa questão e se chegará, então, à fórmula trinitária como nós temos hoje. Digo isso para mostrar aos irmãos
a importância dos concílios na história da igreja. E também para dizer para aqueles que estão chegando ao nosso meio que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, é uma igreja conciliar. Nós somos assim. Nós temos, meus irmãos, a partir do conselho da igreja, o conselho local, formado pelos presbíteros e pastores, temos o nosso presbitério, temos o nosso sínodo e, por fim, o nosso Supremo Concílio. Essas reuniões dos líderes servem também hoje para, da mesma maneira, combater erros, desvios e dirigir o povo de Deus na sua caminhada, para que ele fique sempre firme e fiel às Escrituras sagradas. Os concílios, todos eles não são inerrantes. Nós não dizemos, meus irmãos, que os concílios não erram. Eles podem errar, porque eles são formados por homens. Mas, na nossa confissão de fé, no capítulo 1, no parágrafo de número 10, está muito claro, quando está escrito assim, que o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em toda sentença que nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então é bom deixar claro isto. A igreja, sim, tem os seus líderes, se reúne nos seus concílios, mas a palavra final, meus irmãos, é o Espírito Santo falando através da Escritura. Somos debaixo da iluminação do Espírito Santo, dirigidos a toda a verdade. E é isto que acontece no texto que nós acabamos de ler. Você acabou de ler comigo aqui, nesta noite, a decisão do primeiro concílio da igreja. Atos capítulo 15 narra o concílio de Jerusalém. Foi a primeira vez que a igreja se reúne para tratar de uma questão teológica, de uma questão doutrinária que surgiu naqueles dias. E dentro desse contexto aqui, do capítulo 15, e desse concílio de Jerusalém, e baseado naquela frase de Santo Agostinho, eu quero trazer então algumas lições para os irmãos nesta noite. E a primeira delas, meus irmãos, é que no essencial nós precisamos ter unidade. No essencial, unidade. Mantenha a tua Bíblia aberta no capítulo 15, para que nós possamos fazer a leitura de alguns versículos nesse capítulo. Como que começou esta história aqui? No capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Meus irmãos, existem coisas na nossa caminhada que são essenciais. Existem coisas que podemos dizer não são essenciais, mas há coisas que são essenciais. E nelas nós precisamos ter unidade. A igreja caminha assim. A igreja, durante a história, foi definindo o que era essencial. Inclusive, formulou isto. Um dos credos mais antigos que nós temos, o credo apostólico, conhecido por nós: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse credo apostólico é herança da igreja, é herança cristã.
nós confessamos este credo. Devemos conhecê-lo, porque ali estão as afirmações da nossa fé, afirmações inegociáveis. O que nós afirmamos ali, meus irmãos, nós não negociamos. Não tem como abrir mão destas verdades. Ah, pastor, eu creio em algumas coisas que estão ali no credo, mas em outras não. Não tem acordo. Mas eu não posso deixar de crer apenas, quem sabe, por exemplo, na ressurreição dos mortos. Eu não posso deixar de crer apenas, quem sabe, no Espírito Santo, ou ter uma visão diferente a respeito dele. Não, porque no essencial nós precisamos ter unidade. Por isso que a fórmula da igreja é esta: credo, eu creio, e todos creem. Os que abraçam a fé creem nas mesmas verdades. A nossa unidade, meus irmãos, é uma unidade de fé. De fé. Por isso que nós somos unidos. Agora, o que aconteceu aqui, a igreja está começando. É certo que haveria divergências, meus irmãos, e elas poderiam surgir no seio da igreja. Porém, o que acontece aqui é que algumas pessoas, judeus, convertidos ao cristianismo, saem ensinando algo um tanto quanto estranho. É preciso entender que naquele momento a igreja está se espalhando ali pelo Império Romano. Gentios são todos aqueles que não são judeus, estão se convertendo a Cristo. Os gentios são de outros povos, têm outros costumes, outras realidades, são culturas diferentes, mas estão se convertendo a Cristo, estão se unindo à igreja. E os judeus, ou alguns deles que se converteram, estão ensinando que, para que eles, os gentios, pudessem ser cristãos, eles precisavam primeiramente ser judeus, precisavam passar pela circuncisão. Esses homens estavam criando divisão no meio da igreja, com uma heresia, com um ensino falso. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nas suas cartas, ensinou isso de diferentes maneiras. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer assim: meus irmãos, eu rogo a vocês, como prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, benignidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A igreja está unida, meus irmãos, nestas verdades. A igreja não pode estar dividida, mas esses homens estavam causando ali divisão por conta de um ensino que não era ensino apostólico, que não era ensino bíblico, que não era ensino do Evangelho. Eles estavam causando problema no meio da igreja, entre os gentios. Paulo, então, e Barnabé, diz o texto, quando ficam sabendo daquilo, meus irmãos, vão reagir. Não vão permitir que tal situação continuasse. Como eu disse, era comum que surgisse problemas assim no meio da igreja, mas sempre houve uma reação pronta por parte da sua liderança. O texto diz, e os irmãos observaram a leitura, o capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. O tempo fechou. Quando Paulo e Barnabé ficam sabendo, eles vão conversar com aqueles homens. O que é que vocês estão ensinando? Basicamente, meus irmãos, o que eles ensinavam era o seguinte: olha, quer ser cristão, primeiro passa pela circuncisão, depois recebe o Evangelho. Porque se vocês não forem circuncidados, conforme o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos.
Eles estavam atrelando a salvação ao costume antigo, à lei antiga, a Moisés e a circuncisão. Sendo que a igreja agora estava na nova aliança, no Evangelho. Cristo cumpriu toda a lei, não era mais necessária a circuncisão, não para a salvação. Aliás, a circuncisão nunca salvou ninguém, a salvação sempre foi pela fé em Cristo, sempre foi pela graça de Deus, nunca por obediência à lei, até porque nunca ninguém conseguiu cumprir a lei perfeitamente, e eles bem sabiam disso. O texto diz claro, no versículo 1, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés. É certo que o judeu tinha o costume da circuncisão, mas impor isso aos gentios, isso não era parte do Evangelho, isso havia ficado para trás. Mas eles estavam então, meus irmãos, insistindo nisso, pervertendo a igreja com esse ensino, trazendo confusão, tristeza no coração das pessoas por conta deste ensino. As leis cerimoniais do Velho Testamento, todas apontavam para Cristo. Cristo veio e cumpriu todo o Velho Testamento. Hoje, meus irmãos, nós estamos na graça. Hoje, nós não precisamos sacrificar, porque Cristo já sacrificou o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. Ele se entregou a si mesmo. Ele cumpriu toda a lei. O que nós precisamos hoje é crer no Senhor Jesus, é receber essa salvação, a salvação que chega até nós, única e exclusivamente pela graça do Senhor. Portanto, esse ensino era uma heresia, e isso precisava ser então resolvido. Paulo, com toda a autoridade que tinha, ele não resolveu a questão ele mesmo. O que ele faz? Ele leva isso para a liderança da igreja. E é aí então que se reúnem os líderes da igreja em um concílio, o concílio de Jerusalém. E o que nós temos aqui, meus irmãos, neste concílio? Uma grande discussão a respeito desse tema. Os líderes agora vão conversar, vão tratar dessa questão, e vão chegar a uma conclusão. Vão chegar aqui, meus irmãos, a uma resolução, a uma decisão. Todos os concílios da igreja são assim. E o primeiro concílio foi exatamente dessa maneira, porque era necessário haver uma unidade na igreja. Essa questão era uma questão essencial, não era uma questão secundária, não era uma questão de menor importância, portanto era necessário sim, tomar uma decisão e informar as igrejas a respeito dela, para que houvesse paz. Porque no essencial, nós precisamos, meus irmãos, ter unidade. Pastor, mas o que é essencial, o que não é essencial? Ora, a própria Escritura vai nos deixar claro o que é essencial e o que não é essencial. O apóstolo Paulo mesmo, meus irmãos, escrevendo aos Gálatas, disse: olha, eu admiro que vocês estão deixando o Evangelho e indo para outro Evangelho. Eu me admiro que vocês estão se desviando tão rápido. E Paulo disse assim: ainda que alguém venha trazer um Evangelho para vocês diferente desse que nós temos pregado, pode ser mesmo um anjo. Se um anjo descer do céu para trazer um evangelho, mas se esse evangelho for diferente do que está sendo pregado, seja anátema, seja maldito. Meus irmãos, a igreja não comporta no seu meio todo tipo de interpretação, todo tipo de doutrina, todo tipo de ensino. Cada um crê no que quiser, pensa o que quiser, segue a Deus do jeito que quiser. Não é assim que funciona. A Escritura é a nossa regra de fé e de prática, e no essencial nós precisamos ter unidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil, meus irmãos, não é uma igreja ecumênica, nós não aderimos ao ecumenismo, e é bom que você saiba disso também, você que já é velho de igreja e você que é novo de igreja. A presbiteriana não adere ao ecumenismo. E por que nós não aderimos, meus irmãos, ao ecumenismo? Ora, nós não podemos abraçar e aceitar todos em nome do amor, porque se dizem cristãos, mas suas práticas e suas crenças
não estão de acordo com as Escrituras Sagradas e a Palavra de Deus. Há determinações claras na Constituição da Igreja, nos documentos da Igreja a esse respeito, mesmo que vez ou outra surja, até mesmo na televisão, pastores que se dizem presbiterianos com ideias equivocadas, saiba, não está dentro do espírito da IPB, não está de acordo com aquilo que nós como igreja cremos e ensinamos. E geralmente isso será tratado no momento oportuno pela liderança da igreja, no presbitério, sínodo ou Supremo Concílio. Em 2006, a Igreja Presbiteriana, meus irmãos, ela rompeu com a AMIR, que era a Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Nós, como igreja, temos alianças com alguns grupos que não são presbiterianos, mas são de igrejas reformadas. Porém, quando estes grupos ferem princípios elementares da Palavra de Deus, quando há questões teológicas com as quais nós não concordamos, nós não andamos juntos, nós rompemos. Não podemos aderir ao ecumenismo. Eu digo isso para vocês, meus irmãos, a título de informação, porque nesses últimos anos, muitos movimentos têm aderido a coisas que vão frontalmente contra as Escrituras Sagradas, e você já deve ter ouvido falar de algumas coisas a esse respeito. Igrejas que têm ordenado, por exemplo, pastores homossexuais, ou aderido à ordenação feminina. Nós não concordamos e não entendemos pela palavra de Deus que alguns ensinos como esses estão corretos, portanto não há como estar junto com tais grupos. O ecumenismo faz isto. Nesse sentido nós não somos, meus irmãos, ecumênicos e entendemos que precisamos estar atentos a essa questão como igreja. Pastor presbiteriano não senta em cerimônias ecumênicas, onde tem lá um espírita, um pai de santo, um padre e o pastor para uma celebração ecumênica. Nós não podemos fazer isto. Ah, pastor, eu queria convidar o senhor, vai ter uma cerimônia ecumênica lá no colégio. Vai estar lá um espírita, vai estar lá um mórmon, aí precisa de um pastor. Não me convide. Aliás, fique claro que nós não aderimos a tal prática. Não numa celebração ecumênica. É diferente se não for uma celebração. Ah, pastor, vai ter uma palavra lá, um vai falar, o outro vai falar, o senhor poderia falar também? Amém. Se for só esse momento, uma fala, sim, até porque nós aproveitamos para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Agora, uma celebração, um culto, aí já não é possível. Aí a situação muda um pouco. Por quê, meus irmãos? Porque no essencial nós precisamos ter unidade. E assim nós vamos caminhar. A igreja decide então, e qual que é a decisão da igreja? O texto que nós lemos, versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Não precisa circuncisão. Se o judeu quer continuar com a prática, não há nenhum problema. Saiba que isto não tem nada a ver com salvação. Mas se quer continuar com a prática, pode continuar. Agora não imponha isso aos gentios. Essa mensagem vai trazer conforto e alegria ao coração dos cristãos que estavam perturbados com essa mensagem daquele grupo que estava trazendo então essa divisão no meio da igreja. No essencial, nós precisamos ter unidade. Nós não negociamos princípios da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, há uma segunda verdade que nós encontramos também aqui nesse contexto, que é, no não essencial, liberdade. No não essencial, liberdade. Olha o que diz o texto no versículo 36. Depois desses acontecimentos, a mensagem é lida para que todos possam saber, ficam alegres ao ouvi-las, e no versículo 36 diz assim: alguns dias depois,
disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Versículo 39, houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A primeira discussão que teve aqui, Paulo e Barnabé, foi com aqueles que estavam ensinando heresia, coisa errada no meio da igreja. Não pode. Vamos chegar aqui num acordo, porque isso é essencial, isso é fundamental. Não dá para ficar ensinando salvação pela obra e salvação pela graça. Ou a salvação é pela obra ou pela graça. É pela graça, não por obra. Circuncisão não precisa. Agora, Paulo e Barnabé estão de novo em uma desavença. O tempo fechou de novo, meus irmãos. Sabe por quê? Paulo está indo para a sua segunda viagem missionária. E agora, Barnabé sugere levar com eles na viagem o João, também chamado Marcos. Queridos, Paulo diz assim: não. Marcos não. Barnabé diz: não, Paulo, vamos levar o Marcos. Mas Paulo diz: de jeito nenhum. João Marcos abandonou eles na primeira viagem. E Paulo agora não aceita que novamente ele seja levado nessa segunda viagem missionária. E é interessante, dois líderes da igreja, dois homens de Deus, estão, meus irmãos, num problema aqui, e o texto está deixando claro aqui: houve entre eles tal desavença. Não foi uma discussãozinha leve, não. Eles se separaram. Barnabé vai para um lado com João Marcos e Paulo vai para outro lado com Silas. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. O caso não foi levado para a liderança da igreja. Não reuniu de novo os presbíteros, os líderes, para saber: e agora? O que a gente vai fazer? Missionário que abandonou o campo na primeira viagem lá, ele tem direito a uma segunda oportunidade ou não? O que a gente faz com essa gente? Como é que a gente trabalha? Não. Paulo tinha a opinião dele, Barnabé tinha a opinião dele. Quem estava certo, quem estava errado? Os dois estavam certos? Os dois estavam errados? Os irmãos, no não essencial, liberdade. Não é assim na igreja? Os irmãos, igreja, a gente tem que estar firme, unido em algumas coisas e não tem como abrir mão. Não tem como você crer de um jeito e eu crer de outro. O que está aqui na Escritura, o que é claro, é a nossa fé, é a nossa crença. Temos os credos, as confissões, a constituição da igreja, ok. Mas, meus irmãos, há coisas nas quais nós divergimos. Nós pensamos diferentes. Nós temos maneiras de enxergar situações de ângulos diferentes. E há de se ter essa liberdade, até porque nós somos diferentes. A Bíblia diz que nós devemos orar. Sim, agora como deve ser a oração? Ah, tem que orar de joelho. Não, tem que orar em pé. Não, tem que orar de olho fechado. Não, tem que orar de olho aberto. Não, a oração tem que ser no monte. Você quer orar de olho aberto? Você pode orar. Pastor, pode orar de olho aberto? Pode. Paulo diz orar sem cessar. Para orar sem cessar, muitas vezes você está orando de olho aberto. Você está dirigindo ali e orando. Claro que o momento no quarto é o ideal, que você separa para estar ali em comunhão com Deus. Você pode orar sentado, você pode orar em pé de joelhos. A forma como você vai orar não está aqui na Bíblia como um dogma para nós. A importância da oração, sim, o valor da oração, a necessidade da oração.
A ceia do Senhor, celebramos a ceia, sim. Agora, a forma como ela é celebrada também vai ter diferenças. Alguns, meus irmãos, até defendem, entendem que tinha que ser um pão só. Partir um pão grandão aqui e sair dando para cada um, pega um pedaço, né? Seria até mais bonito e bem mais dentro do contexto, se fosse assim, mas por uma série de razões, o número de pessoas e higiene e tudo mais, nós não fazemos isso. Cada um recebe um pedacinho de pão, alguns acham até pequeno, né? O pedacinho de pão ali, queria um pão maior. A mesma coisa o suco de uva, né? Ou o vinho. Antigamente os presbíteros, com todo cuidado, quando acabava a Santa Ceia, pegavam o suco de uva e enterravam o pão e o suco de uva. Alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro. Claro, nós temos sempre a Escritura como balizadora do que é certo e o que é errado, e vamos orientando. Mas entendemos o zelo de alguns em algumas questões, e há uma certa liberdade até para que alguns possam agir de um jeito e outros agir de outro. Paulo, meus irmãos, nos dá o exemplo na questão da carne contaminada ou consagrada, perdão, a ídolos. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, templos de Afrodite para tudo e quanto é lado, prostitutas cultuais fazendo as suas perversidades lá, e durante os cultos os sacerdotes faziam ali as suas cerimônias, e aqueles animais que eram oferecidos nos rituais, alguns eram comidos ali mesmo durante os rituais, e outros iam parar aonde? No açougue daqueles dias. Aí o cristão, ele vai no açougue comprar carne, e agora? Essa carne, que carne que é? É carne que veio lá do templo? Algo absolutamente comum naqueles dias, e naquela cidade, e naquele contexto. Isso gera problema na igreja. Ah, pode comer, não pode comer, pode comer, não pode comer. Paulo diz, gente, comer ou não comer não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai ficar endemoniado se comer essa carne, não vai fazer mal para você. Por outro lado, tem irmãozinho que não entendeu ainda isso direito, e muitas vezes esse irmãozinho saiu de um contexto de idolatria, participava daqueles sacrifícios, agora ele está do outro lado, é cristão, e para ele isso fere demais. Então, pela consciência dele, não coma. Paulo não está dizendo, meus irmãos, que se era certo ou errado, ele está dizendo que a consciência do irmão, tome cuidado com isso, não faz ele tropeçar. É a lei do amor, mas a liberdade. Quer comer, come, não quer comer, não come. Porque no essencial, unidade, mas no não essencial, meus irmãos, liberdade. E assim será também a nossa caminhada. Quantas questões surgem na caminhada da igreja, e nós vamos ter que aplicar esse mesmo princípio. Mas sempre de acordo com a Escritura Sagrada e o que ela nos orienta, tanto naquilo que nós consideramos essencial, como naquilo que nós consideramos não essencial. Porque no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. Tanto em uma situação como em outra, é necessário haver amor. A igreja vai tratar da questão no concílio com amor. A repreensão aos que estavam errados é amorosa e é necessária. Tanto que vai trazer alegria para aqueles que estavam sendo atingidos. Vai trazer paz, a igreja vai continuar crescendo. Amor. Amor no nosso zelo, porque não basta ter zelo apenas, mas tem que ser zelo com amor. E no não essencial também amor. Muitas vezes eu vou abrir mão do meu direito para não ofender o irmão, porque para o irmão é algo assim, então, espera lá, eu vou, em respeito a ele, me calar, por amor, simplesmente por amor. E quer ver só, para a gente terminar?
o sermão desta noite, no capítulo 16, está escrito assim, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele, o Timóteo, fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava em número. Meus irmãos, preste atenção, logo na sequência, Paulo agora, ele quer levar também na equipe dele Timóteo. Timóteo, a mãe dele é judia, o pai é grego. Um casamento misto ali. Então, Timóteo não é circuncidado, porque a mãe se casou com um grego. Mas Paulo quer levar Timóteo para o campo missionário. E ele vai se deparar com quem? Com os judeus. A questão ainda não está totalmente solucionada. Tem muita gente ainda ali. Precisa trabalhar mais, precisa conversar mais, precisa ensinar mais, precisa ter mais paciência. Paulo, meus irmãos, por amor, o que ele faz? Timóteo, você vai comigo, mas você vai ter que circuncidar. Para Paulo isso não era questão, já está claro para nós aqui. Para Paulo, isto não era problema. Mas Paulo, meus irmãos, é aquele que diz assim: fiz-me de tudo para ganhar a todos. A preocupação de Paulo é o Evangelho, está acima de tudo. O amor a Deus e as almas perdidas. E se necessário for que Timóteo passe pela circuncisão, só para não ter problema, empecilho para o Evangelho. Timóteo, vai, faz isso. Porque em tudo, meus irmãos, nós precisamos do amor. Então tem coisa que você vai brigar por ela. E não tem acordo. Nós vamos brigar feio. Alguns vão até sair da igreja. Não tem acordo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Está com o ensino errado, está com... Não tem jeito. Não dá. Tem coisas, liberdade. Nós vamos conviver a vida inteira, eu sem concordar com você, sem concordar comigo, e vamos caminhar. Vamos viver. Eu vou te respeitar, você vai me respeitar, você vai respeitar o teu irmão vai te respeitar, e assim a gente caminha. Mas em tudo isso, meus irmãos, sempre vai haver o amor. O amor é o árbitro. O amor é o que vai dar o tom para tudo isso. E vai trazer paz à igreja. E o resultado de uma igreja que está em paz é o que diz aqui esse texto no capítulo 16, versículo 5. É uma igreja que cresce. É uma igreja que cresce. Que a nossa igreja possa, meus irmãos, caminhar assim, entendendo estas verdades e crescendo a cada dia para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe.